Olá, eu sou o Dr. Marcelo Borges. Recentemente fiz uma postagem no Facebook, no meu Facebook, sobre o uso de chupetas e mamadeiras. E hoje vou pretendo me aprofundar um pouquinho a mais no assunto. Vocês estão ouvindo aí um barulho de fundo, é um avião que está passando. E hoje vou me aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Então peço a você que se inscreva no meu canal, escreva aqui embaixo, Dr. Marcelo Borges, inscreva no canal e ative aqui em cima o sininho para você receber vídeos semanais com dicas, curiosidades e algumas dúvidas que você possa ter, tá bom? Então vamos lá. No vídeo do Facebook, quem não assistiu, eu aconselho a assistir, eu falei que em nenhuma hipótese, o papai e a mamãe devem administrar a chupeta e a mamadeira à criança. Por quê? Porque o bico da chupeta e o bico da mamadeira, a função deles é substituir o seio materno. E eles não conseguem fazer bem essa função. Então, assim, as crianças que fazem uso de chupeta e mamadeira são crianças que aparentemente elas têm uma língua mais baixa. O bico da mamadeira e da chupeta, mesmo o bico ortodôntico, ele força a língua da criança mais para baixo. Ou seja, força também a postura desse osso mandibular. Então, toda criança que faz o uso de chupetas e mamadeiras, eles têm a língua um pouco mais rebaixada. Ou seja, o bico e a mamadeira, eles tiram a postura natural da língua, que é apoiada no céu da boca, levemente apoiada no céu da boca. Então, assim, o uso do bico e da mamadeira, eles levam a esse problema. Você abaixa a língua e vai gerar uma má oclusão no seu filho. Outra questão também do bico e da mamadeira é que o bico, ele não propicia um selamento labial do seu filho. Quando você introduz o bico, tanto da chupeta quanto da mamadeira, o lábio do seu filho ele não consegue envolver todo o bico. Então sobra alguns pequenos espaços, o que não ocorre no seio materno. Então, assim, a linguagem técnica para isso é que o bico, a chupeta e a mamadeira, eles não desenvolvem um selamento labial adequado para o seu filho. Com a falta desse selamento labial, o seu filho vai desenvolver uma respiração bucal. Ou seja, vai entrar ar na boca dele, ele vai desenvolver uma respiração bucal, que a respiração bucal tem diversas, como eu vou falar assim, diversos problemas que podem ser resultantes dessa respiração bucal. Então, aumento de adenoides, tonsilas palatinas, às vezes até amígdalas aumentadas, vai gerar também problemas de postura no seu filho. Então, além de uma característica facial própria dele, tá? Então, essa respiração bucal, ela pode ocasionar também, devido ao bico, ao uso da chupeta e da mamadeira, ela pode ocasionar também atresias maxilares severas. O que são atresias maxilares severas? São esse osso aqui de cima da boca comprometido, ele fica atrésico, ele fica mais fechadinho, aí gera mordida aberta, que é aquele espacinho que tem entre os dentes, gera mordida cruzada, que são maloclusões altamente deformantes para o seu filho, tá bom? Então, assim, o uso da mamadeira, da chupeta, ele vai prejudicar o desenvolvimento facial do seu filho, vai prejudicar todo o desenvolvimento ósseo do seu filho. Papais e mamães, a mamadeira e a chupeta, ela tem como função substituir o seio materno. Então, quando a criança está mamando no seio materno, ocorre um vedamento labial em volta do seio materno praticamente perfeito, que não deixa entrar ar, não deixa passar de ar, estimula um posicionamento adequado da língua. A língua, quando está mamando no seio materno, ela faz um movimento de ordenha, que é o movimento fisiológico de toda criança e até desenvolve o crescimento, estimula o crescimento mandibular. Então, assim, quando a criança faz o uso de uma mamadeira e uma chupeta, esse selamento labial, ele não ocorre de forma adequada. Então, é comum nós vermos mamadeiras com um bico muito grande, com aquele suporte de plástico muito grande, aquelas chupetas com aquelas asas enormes.
Então, o lábio da criança ele não consegue um selamento adequado ali. O que ocorre? Formam pequenas lacunas em que a criança começa a respirar pela boca, começa a entrar ar na cavidade dela. Como o bico da mamadeira e o bico da chupeta às vezes é grande demais, maior do que o seio materno, ele estimula essa língua a ficar numa posição mais baixa na boca. Estimulando essa língua a ficar numa posição mais baixa, começa nessas lacunas que formam, pequenos espaços que formam entre a mamadeira e a chupeta, começa a entrar ar. E é aí que a criança adquire o hábito da respiração bucal, ou respiração oral, ou até uma respiração mista. O que é uma respiração mista? Respira tanto pelo nariz quanto pela boca. Então essa respiração ela é altamente prejudicial ao desenvolvimento dos ossos da face da criança, ao desenvolvimento dos dentes da criança. Então às vezes é comum a gente ver a criança chupando a chupeta, aí ela chupa, depois de um tempo ela para respirar, né? Ou então às vezes na mamadeira, a mãe dá a mamadeira, a criança às vezes mama deitado, que é uma coisa totalmente errada, e chega a sair aquelas bolinhas de ar na mamadeira. Então, ali é o ar entrando ali dentro e atrapalhando a respiração da criança, tá? Além disso, a chupeta mamadeira, ela também cria uma hipotonicidade no lábio. A criança, ela tem o lábio, nós chamamos de lábio incompetente. É o lábio que, sem a chupeta mamadeira, a criança não consegue fazer um selamento adequado, não consegue selar o lábio adequadamente, então força para fechar a boca. Então isso é uma hipotonia dos músculos labiais. Tem um músculo muito conhecido aqui chamado orbicular do lábio, e a chupeta e a mamadeira afetam diretamente esse músculo. Outro aspecto também que devemos levar em consideração em relação à respiração bucal é que o uso da chupeta e da mamadeira eles vão gerar uma respiração bucal no seu filho. E essa respiração bucal ela pode gerar uma mordida aberta ou até mesmo uma mordida cruzada. O que é isso? A mordida aberta é quando você tem aqui na frente, a criança não consegue fechar os dentes, não consegue se encaixar perfeitamente, fica um vão, um espaço entre os dentes de cima e os dentes de baixo. Por quê? Porque o bico da mamadeira ele comprime tanto o céu da boca da criança e passa até a gerar uma alteração óssea nessa região da criança, nessa região que é conhecida como pré-maxila, ou seja, a criança que faz o uso de bico, de chupeta, de mamadeira ou até sucção digital, que chupa o dedo, a tendência de ter uma alteração nessa parte da criança, de pré-maxila, é grande. E aí gera mordidas abertas, pode gerar também mordidas cruzadas. O que é a mordida cruzada? A mordida cruzada é quando os dentes de baixo estão sobre os dentes de cima. O normal é os dentes de cima estarem sobre os dentes de baixo. Quando isso acontece ao contrário, ou seja, os dentes de baixo estão sobre os dentes de cima, isso forma a mordida cruzada. Então essa mordida cruzada pode levar a diversos males, problemas de posturais, problemas de mastigação unilateral, problemas de articulação. Então existem alguns problemas que essa mordida pode levar. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra. Então a chupeta e a mamadeira elas levam uma incompetência labial, levam uma postura inadequada da língua, uma pressão negativa que começa a entrar ar, a criança começa a respirar pela boca, começa a pressionar essa pré-maxila, pode ocasionar mordida aberta, pode ocasionar mordida cruzada, problemas de ATM, problemas de postura. A criança, por exemplo, que tem uma mordida cruzada de um lado, ela tem a tendência a mastigar só desse lado. E aí começa toda essa musculatura de rosto e pescoço começa a ficar mais com hipertonia, ou seja, a criança começa a trabalhar mais esse lado e começa a inclinar a cabeça, começa a inclinar o ombro, então gera problemas de posturas graves. Tá bom? Eu creio que pude falar um pouquinho a mais. E peço a você que se tiver algum conhecido, alguém que esteja com esse problema em casa, algum parente, geralmente conhecemos bastante gente, né? Um primo, uma prima, indique esse vídeo a um amigo seu, creio que vai ser bastante útil, tá bom? Qualquer dúvida, quero que vocês postem nos comentários. Se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouquinho mais nesse assunto, pode postar no comentário que terei o maior prazer de responder a vocês. Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.